Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre monitores de tensão e DPS. Eles têm um funcionamento diferente, eles têm uma construção diferente também, e principalmente eles têm uma função diferente. Eles não fazem a mesma função, um não consegue substituir o outro, e é necessário que, se você quiser ter uma proteção completa, você utilize os dois equipamentos. Esse vídeo eu já estava devendo aqui faz algum tempo, é uma pergunta recorrente no canal, então eu vou explicar para vocês qual que é a diferença. Nessa imagem aqui eu tenho 4 modelos aí, 3 de monitores de tensão e 2 de DPS. Monitor de tensão monofásico, deixa eu mostrar aqui de perto, onde nós temos a regulagem da tensão máxima e da tensão mínima também. E quando a tensão da rede, detectada aqui nos terminais LN, que também servem para alimentação aqui do aparelho, quando é detectada uma tensão diferente do que está configurado aqui, fora desse range, né, se estiver abaixo da mínima ou acima da máxima, esse contato aqui ele vai comutar. Nós temos a mesma característica aqui, porém, no modelo trifásico, então temos RST e N aqui. Temos a configuração da tensão nominal, que vai de 220 até 440. Temos a configuração do máximo percentual de desvio aqui em relação à tensão nominal configurada, um percentual mínimo também, e o ajuste de tolerância para assimetria de fase. Se ocorrer uma assimetria, existe uma tolerância aqui, que pode ser ajustada, e quando estiver fora dessa tolerância, o relé também pode desarmar. Nós temos aqui também um contato reversível. Nos dois casos são contatos reversíveis. E aí tem também um modelo aqui mais voltado ao uso residencial, que além de monitor de tensão, é monitor de corrente também. Então temos aqui tensão, corrente, e aí ele desarma em ambos os casos. Mas, diferentemente desses relés aqui, que nós temos um contato de controle somente, um contato de baixa capacidade apenas para controle, nesse caso nós temos um contato que é de força, então o circuito vai ser interrompido quando nós tivermos aqui uma tensão diferente do que foi configurado ou uma corrente acima do que foi configurado. Esse modelo aqui, ele utiliza inclusive a mesma carcaça aqui dos disjuntores, né, uma carcaça, a mesma não, mas uma carcaça parecida com a dos disjuntores, para que possa ser utilizado nos quadros de disjuntor. Então, esse modelo aqui interrompe o circuito de fato até 63 amperes, esses aqui, eles vão ou servir de alerta, ou geralmente eles acabam desarmando algum contator, né. Geralmente isso aqui é utilizado com algum motor, com alguma máquina, e aí esse contato aqui, ele vai abrir o circuito de comando da máquina para que a máquina seja desligada. Então, das duas maneiras, a intenção aqui é desligar, pode ser para alerta nesses 2 primeiros aqui, pode ser sim só um alarme, mas geralmente se usa para desligar o circuito em caso de sobretensão ou subtensão. E só que diferentemente desse modelo aqui é de forma indireta, né, nesses 2 primeiros modelos de forma indireta, enquanto que aqui de forma direta. Nos DPS eu estou com 2 modelos aqui que são equivalentes, a diferença aqui, esse modelo aqui é um modelo monobloco, então não tem cartucho removível, ele é bem mais barato, enquanto que esse aqui tem o cartucho removível então, e ele é um pouco mais caro. A construção dele é um pouco melhor também, então se você quiser economizar, pega o modelo aqui, monobloco, se você quiser algo um pouco melhor, construção melhor, a possibilidade de remover sem ter que desconectar os cabos, aí utilize esse modelo aqui com cartucho removível. Bom, o DPS, ele não desarma por sobretensões, ele vai desviar um pico de tensão. Eu vou fazer aqui num gráfico para ficar mais claro, mas basicamente o que você vai conectar aqui no DPS? A fase ou o neutro, aqui no terminal de cima, e aqui embaixo você vai conectar o terra, para que o surto possa ser desviado para a terra. Eu vou fazer um gráfico aqui bem rapidamente, tentar fazer mais reto aqui. Nós temos aqui nessa linha o tempo, enquanto que nessa linha aqui nós temos o valor de tensão. Então a tensão, vamos supor que, deixa eu pegar uma outra cor de canetão aqui, vamos supor que a tensão ela precisa ser, essa aqui é a tensão nominal do circuito, que é 220, por exemplo. Então aqui é a tensão nominal. A tensão, de fato, ela vai ficar oscilando um pouco, né, então deixa eu fazer de outra cor, ela vai ficar um pouco acima, dela cai um pouquinho, vai ficar um pouco abaixo, daí cai mais um pouco, vai acima de novo, enfim. O monitor de tensão, para que ele serve? Nós vamos criar um range, um intervalo aqui de tensão que é tolerado. Eu vou fazer de azul aqui. Então, se tiver dentro desse range aqui, aqui nós temos uma tensão um pouco acima de 220, nesse caso vai ser 240, por exemplo, só como exemplo, né? E aqui nós vamos ter um range inferior também. Aqui vai ser, por exemplo, 200. Então, vai de 200 até 240. Enquanto essa linha roxa aqui está dentro dessa faixa de tensão, o contato ele vai estar em repouso, ou comutado, depende do modelo daí. A questão é que quando foge dessa tensão especificada, nós temos aqui uma tensão que nesse momento ela ficou abaixo. Então no momento que ela está abaixo, o contato ele vai comutar. E aí pode vir a desligar o equipamento, mas pode acontecer também de ficar acima. Então se a tensão ficou acima, também vai desligar, e quando voltar ao normal, o contato volta
para o repouso dele, né. Então, qual que é a função do monitor de tensão? Ele vai comutar o contato, ou no caso desse outro modelo aqui, desligar o circuito de fato, quando a tensão ficar acima ou abaixo. É possível configurar um intervalo de tempo também, então o contato ele pode contar um tempo, então a tensão ela fugiu do que a gente estabeleceu nesse ponto aqui, né. Nesse ponto aqui a tensão fugiu. Mas o contato ele pode comutar somente aqui, por exemplo, ele pode contar um tempo, que nós vamos configurar um tempo aqui, para atrasar o desligamento. Alguns modelos permitem isso, alguns outros não, mas em alguns casos é possível então colocar um tempo de atraso. Depois, quando volta para o patamar normal, não precisa contar tempo, daí imediatamente ele volta a ligar. Bom, essa aqui é a função do monitor de tensão. Mas e se acontecer um pico de tensão? Se acontecer um pico, por exemplo, assim, que vai lá em cima, é um pico rápido, deixa eu até desenhar um pico um pouco mais, uma curva um pouco mais vertical. Então olha só, foi só um pico, não durou tempo quase nenhum. Por que que o monitor de tensão não vai proteger nesse caso? Porque o tempo de resposta não é rápido o suficiente. O tempo entre ele ler e comutar o contato para abrir o circuito e depois o contador abrir o circuito, no caso desses que fazem a proteção indireta, né, que precisa ser interrompido por um contador, até interromper o circuito, esse surto já acabou. Porém, ele pode ter queimado algum equipamento. É muito normal isso acontecer, inclusive, né? Você tem um surto e esse surto vai queimar o equipamento. Então, essas alterações na tensão, que são temporárias, mas num nível não tão significativo, elas não precisam ser interrompidas rapidamente, porque não vai causar nenhum problema. Aqui nós temos, vamos supor que foi configurado em 240, mas se você tiver uma tensão que subiu a 250, 260 e ficou por pouco tempo, provavelmente não vai queimar nenhum dos seus equipamentos. Ainda mais se for algum equipamento como um motor, uma resistência, não vai queimar. Então, não tem problema existir algum retardo. Isso é até interessante, na verdade, para que não haja um acionamento e desacionamento com frequência, né? Porque é normal que a tensão acabe oscilando um pouco. Então, é tranquilo ter esse retardo. No caso de um pulso de tensão muito alta, aí, mesmo que seja rápido, pode causar problemas. E é aí que entra o DPS, porque o DPS ele tem uma atuação muito mais rápida, e qual que é o objetivo? É justamente pegar esses surtos aqui. Então, quando a tensão ela passar num nível muito acima, geralmente os DPS, ó, dá para ver aqui que é 275 volts a tensão de atuação. Geralmente isso aqui é utilizado em circuitos de 220, apesar que pode ser utilizado em circuito de 127 também, fase neutra, porque a tensão dos surtos ela é muito mais alta e dificilmente você vai ter algum surto que fica um pouquinho acima da tensão nominal. Daí não vai gerar problema, né? Então não tem problema. Existe um modelo que é 175, mas ele é utilizado geralmente porque o varistor que vai aqui dentro do DPS ele é mais barato para tensão mais baixa. Então se você não precisa de um modelo de 275, você utiliza o de 175. Mas esse aqui ele vai atender situações de 127 também. Bom, então o DPS ele atua em 275. Porém, se fosse uma tensão temporária em 270, por exemplo, que está abaixo do nível de atuação do DPS, 270 volts sim já é suficiente para causar problemas na sua carga. Então, aqui nós teríamos configurado 240. 270 é bem acima já, né? Então, o DPS ele tem uma atuação com uma tensão mais alta do que seria o suficiente para proteger o seu circuito. Então, é necessário que, se tem um monitor de tensão para disparar quando você tem uma tensão um pouco abaixo do que a tensão do DPS, para sobretensões mais longas, né, 275 por pouquinho tempo, provavelmente não ia causar nenhum problema, mas se for uma sobretensão por um tempo mais longo, sim, vai causar problemas. E aí no caso do DPS, a atuação, ela é, como é um, entre aspas, aí vai, né, um contato, só que ele é eletrônico aqui, então ele é muito rápido. Quando você tem um surto assim, ele atua muito rapidamente, ele é capaz de drenar isso aqui para a terra. Então, a tensão que chegaria para o seu circuito, ela vai ser drenada para a terra e, portanto, fica só uma tensão residual que vai efetivamente para o circuito e que os equipamentos eles já vão estar preparados aí para suportar. Equipamentos de 220, eles estão preparados para suportar tensões de níveis muito acima quando são apenas um impulso, né? Quando é um surto, eles estão preparados para receber surtos de tensão. Então, o DPS, ele protege contra esses impulsos curtos, porém de valor elevado, né, de tensão elevada. Até vou fazer uma nova linha aqui, vou fazer verde. Então vamos supor que aqui é 275 volts. Vai ficar um pouco mais abaixo, na verdade, né? Aqui é 275. Então, essa sobretensão aqui o DPS não iria proteger, essa aqui protegeu. O monitor de tensão, por sua vez, ele até desliga nessas tensões mais altas, mas ele não tem um tempo de resposta curto o suficiente para realizar a proteção. Então, se você quiser proteger contra tensões temporariamente elevadas ou temporariamente abaixo do que você gostaria, você precisa de um monitor de tensão, enquanto que para surtos de tensão, que são pulsos mais curtos, porém de valor de tensão mais elevados, você precisa de um DPS. Espero que tenha ficado clara então a diferença. A Brasiltec vende tanto monitores de tensão quanto DPS. Eu vou deixar o link então na descrição aqui do vídeo para quem tiver interesse em adquirir.